Imagina só, você trabalha, rala todo dia, paga suas próprias contas e ainda escuta dentro de casa que precisa ter responsabilidade e arcar sozinho com suas necessidades. Ao mesmo tempo, um outro membro da família, que não estuda, não trabalha e não mostra qualquer esforço de independência, recebe tudo de mão beijada, desde casa, comida, até despesas médicas. Parece justo? Essa é a realidade de muita gente. Viver num lar onde a palavra responsabilidade vira desculpa para criar desigualdade e favoritismo. Onde um filho é cobrado até pelo desodorante que usa, enquanto o outro é sustentado como se fosse uma criança eterna. O problema não é a cobrança em si, mas sim a incoerência que corrói o ambiente familiar e deixa marcas profundas de frustração e revolta. E hoje eu quero te mostrar como essas situações de injustiça dentro da própria família acontecem mais do que a gente imagina. Quais os efeitos disso e, principalmente, como lidar com a revolta de ser tratado de forma tão desigual. Mas calma, porque a história que você vai ouvir aqui tem detalhes que vão te deixar de queixo caído. E talvez até reconhecer sua própria realidade. Quando falamos de responsabilidades dentro da família, a linha entre independência e descaso pode ser muito fina. No caso aqui, a mãe convenceu o pai a parar de comprar até mesmo itens básicos de higiene, como desodorante. A justificativa? Se os filhos já trabalham, tem que comprar por conta própria. Parece lógico à primeira vista, mas na prática soa como um recado duro. Se virem sozinhos. O curioso é que não estamos falando de luxos, mas de necessidades mínimas do dia a dia. Higiene não é vaidade, é questão de saúde, convivência e dignidade. O narrador até já comprava seu próprio shampoo por causa de problemas de pele, o que mostra que não falta responsabilidade. Mas quando até o básico vira motivo de corte, a mensagem que fica é de falta de cuidado e empatia por parte dos pais. E aqui mora o contraste. Por que cobrar com tanta rigidez de quem já mostra esforço e maturidade, enquanto outros, dentro da mesma casa, recebem tratamento oposto? Essa diferença é o que planta o sentimento de injustiça. A revolta não vem de ter que comprar o próprio desodorante, mas de perceber que a cobrança é seletiva. E é exatamente nesse ponto que a incoerência familiar começa a corroer o respeito e a união. À primeira vista, pode parecer um detalhe pequeno. A mãe convenceu o pai a parar de comprar suco industrializado porque tem limão e acerola no quintal. Em tese, é uma lógica de economia doméstica. Já que existe fruta em casa, por que gastar dinheiro? Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que esse tipo de decisão não é apenas sobre suco, é sobre a forma como as responsabilidades são distribuídas dentro da família. O problema não está em incentivar hábitos mais saudáveis ou cortar gastos supérfluos, mas sim em transformar tudo em mais uma cobrança para quem já está sobrecarregado. Fazer suco natural dá trabalho, exige tempo e esforço, e nem sempre é prático no dia a dia de quem já tem suas próprias responsabilidades. Quando essa imposição se junta à retirada de outras pequenas ajudas, o que sobra é a sensação de que cada detalhe da rotina vira mais uma obrigação injusta. E aqui surge de novo a contradição. Enquanto os filhos trabalhadores são pressionados a se virar até com o próprio suco, a irmã que não estuda, não trabalha e não contribui em nada, continua recebendo apoio integral do pai. É nesse contraste que o incômodo cresce, porque não é sobre fruta ou caixinha de suco, é sobre o peso desigual das responsabilidades que gera frustração e alimenta a revolta silenciosa. Agora chegamos ao ponto mais doloroso, o tratamento desigual dentro do próprio lar. Enquanto o narrador é cobrado até pelo sabonete que usa, a irmã, que não trabalha, não estuda e ainda tem 2 filhos, recebe apoio total do pai. Estamos falando de despesas médicas, escola, remédios e até de uma casa comprada especialmente para ela.
É como se houvesse dois pesos e duas medidas dentro da mesma família. Esse favoritismo não só gera frustração, como também mina qualquer senso de justiça. A mensagem transmitida é clara. Esforço não é valorizado, responsabilidade não é reconhecida e quem menos contribui acaba sendo mais recompensado. Isso não cria apenas desigualdade financeira, mas também um abismo emocional entre os membros da família, alimentando revolta, ressentimento e até rivalidade. E quando essa desigualdade se repete ao longo dos anos, ela deixa cicatrizes. Não é apenas sobre dinheiro ou sustento, mas sobre amor e reconhecimento. A cobrança de independência para uns e a entrega de tudo para outros gera uma sensação de exclusão, de não pertencimento. E é nesse ponto que muitos filhos começam a se afastar dos próprios pais. Porque a incoerência e a injustiça pesam mais do que qualquer obrigação de sangue. Depois de tantas cobranças e cortes, o narrador decide pedir algo simples, ajuda do pai para comprar um óculos. Não estamos falando de um presente de luxo, mas de uma necessidade básica para enxergar, trabalhar e viver com dignidade. E ainda assim, a resposta foi um sonoro não. A justificativa implícita é a mesma de sempre. Você já trabalha, tem que se virar sozinho. O problema não está em estimular a independência, mas na incoerência gritante. O mesmo pai que diz não ter obrigação de ajudar com um óculos, banca integralmente a vida da filha que não move um dedo para se sustentar. Esse contraste não apenas machuca, como gera um sentimento profundo de injustiça. Não é o peso financeiro do pedido que incomoda, mas o valor simbólico da recusa. E é exatamente aí que a revolta nasce. Quando percebemos que dentro da nossa própria casa o esforço não é reconhecido, enquanto a irresponsabilidade é premiada. O narrador até aceita pagar o óculos do próprio bolso, mas não consegue engolir o tratamento desigual. Porque no fim das contas, não é sobre dinheiro, é sobre respeito, reconhecimento e amor justo. No fundo, o que fica não é apenas a lembrança de um pedido negado ou de um desodorante que deixou de ser comprado. O que realmente marca é o sentimento de injustiça. O narrador, que já trabalha, se esforça e assume suas responsabilidades, é constantemente cobrado a provar independência. Enquanto isso, a irmã, que escolhe não contribuir em nada, é sustentada em cada detalhe pelo pai. Essa diferença de tratamento pesa mais do que qualquer gasto. A consequência direta é a frustração. Não é fácil crescer dentro de uma família onde o favoritismo dita as regras e a cobrança nunca é equilibrada. Essa frustração vai se acumulando e se transformando em revolta silenciosa, porque não é só uma questão de sustento, mas de reconhecimento. É como se a mensagem fosse: o seu esforço não importa, você sempre terá que se virar sozinho. E o mais doloroso é perceber que essa revolta não nasce da ingratidão, mas da incoerência. O narrador não reclama de arcar com suas responsabilidades, mas de ver que a balança nunca está equilibrada. De um lado, cobrança excessiva. Do outro, complacência absoluta. Essa desigualdade dentro da própria família não apenas fere, mas cria cicatrizes emocionais que podem acompanhar para sempre. Se tem algo que essa história nos mostra, é que o maior peso não está nas contas, mas na injustiça. O narrador aprendeu a se virar, paga suas coisas, constrói sua independência. Mas o que realmente dói é perceber que dentro da própria família, onde deveria existir apoio e equilíbrio, o que existe é favoritismo e incoerência. E esse tipo de desigualdade não some sozinho. Ele corrói pouco a pouco os laços familiares. Por isso, a reflexão que fica é: até onde vale a pena engolir calado essas diferenças? E até onde precisamos nos impor para não carregar revoltas que não são nossas? Cada um que já viveu algo parecido sabe como é doloroso se sentir menos valorizado que outro irmão ou irmã. E talvez esteja na hora de colocar limites, não apenas para preservar a dignidade,
mas também a própria saúde emocional. E agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação parecida dentro da sua família? Já sentiu esse peso da cobrança seletiva e do favoritismo? Comenta aqui embaixo, porque seu relato pode ajudar muita gente que também sofre calada. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque essa conversa não acaba aqui.